espero que todos possam continuar com a gente, voltar para a nossa palestra, para a gente continuar nosso estudo, tá bom? Tá tão gostoso aqui falando com vocês? Poxa vida, mas acontece, não tem problema nenhum. Isso não é motivo para a gente se entristecer e nem se irritar. Mas pode ter sido que os bons espíritos tenham mandado para a gente. Eu já fiquei um pouquinho chateado. Falei, não é possível, não acredito que aconteceu isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que as atitudes exteriores influenciam na decisão. Então, vamos imaginar isso. Os fatos que acontecem na vida dos espíritos bons não mais o atinge, não mais o incomoda, tá bom? Então, para quem está voltando agora e não entendeu muito bem, teve uma oscilação de energia aqui em casa, a internet desligou, até religar, ela demorou um pouquinho, tá bem? Mas vamos continuar. Então, nós estamos falando disso. Emmanuel, então, está dizendo assim, em toda parte existem criaturas boas, mas que estão emaranhadas na negação da verdadeira bondade. A verdadeira bondade é aquela que você faz o bem desinteressado. Não há nenhum interesse seu, a não ser pela felicidade do outro, pelo bem que você está fazendo ao outro, aquela alegria nascer no seu coração. Ele continua, vemos pessoas de boas intenções acendendo a fogueira da discórdia, entronizando a astúcia no culto, devido à inteligência. Ele é um homem inteligente, e ele então sabe colocar com astúcia uma coisa que semeia discórdia, que incomodaria as pessoas. Então, ele fala, essas pessoas não são bons espíritos, né? Ele vai continuando, para consolidar a maldade, para empreender a separatividade, para objetivos da desordem, para a conservação da ignorância e da penúria, que amortalham grande parte da humanidade. Será que é essa aqui? Isso, acho que é essa aqui, Só para estar conectado com vocês outra vez. Então, pessoal, é importante entender isso. Kardec falou, Emmanuel reforça, que ao vermos uma atitude de um ser humano, um homem ou uma mulher, fazendo só coisas boas, ainda assim não dá para dizer que ele é um espírito bom. Porque no interior dele é que nós temos que ver como que está os sentimentos. Esses são sentimentos que desejam o bem. Esses são os espíritos bons da escala. Aí ele vai dizer, busquemos o padrão do Cristo e sejamos bons quanto o Mestre nos ensinou. Vamos buscar ser como Jesus. Vamos tentar, começando por ser bom. É natural, prestem bem atenção, não possas ser apresentado de imediato em carros de triunfo, à frente da multidão, categorizado à conta de santo ou de herói. Mas podes ser o irmão do próximo, estendendo-lhes as mãos fraternas. Todos nós, por sermos espíritos imperfeitos, queremos muito o reconhecimento da pessoa. Queremos reconhecimento das nossas atitudes. Queremos que a pessoa veja que fomos nós que fazemos. Queremos que o nosso nome apareça. Por quê? Porque somos movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Mas Emmanuel pede, então, que tentemos para atender o pedido do Cristo, de sermos perfeitos, como Deus é perfeito, ou seja, não parar nunca. Esse pedido começa tentando ser bom dentro de casa, tentando ser bom para aquele que está no nosso caminho, sem esperar passear em carro alegórico, sem esperar chegar no teu país como chegam os vencedores da Copa do Mundo e caminha no carro de bombeiro. Nós precisamos tentar, nas pequenas coisas, fazer pelo amor, pelo bem em fazer aquele ato, tá bom? Aqui, observa, olha que detalhe importante agora, prestem atenção agora. Observa em torno da vossa mesa farta ou ao redor da tua saúde que te garante a harmonia orgânica. É verdade ele dizer isso, por quê? Quando nós estamos com fome, pessoal, não conseguimos raciocinar bem. De barriga vazia é difícil prestar atenção na aula. Com fome é muito complicado. Então Emmanuel fala, observa a tua mesa farta. Todo mundo que está vendo a palestra aqui, eu imagino que está conseguindo acompanhar, que está com a cabeça focada, porque está pelo menos bem alimentado. Ou vai jantar logo depois que acabar a palestra. Mas não está desesperado de fome, senão não consegue prestar atenção. Emmanuel está pedindo que nós que estamos com a mesa farta, que estamos nos alimentando, graças a Deus, podemos observar que temos condições então de focar a atenção em outro local. E ele diz não só quem está se alimentando, mas quem tem saúde, ou pelo menos uma saúde razoável.
E ele fala, confira que isso lhe dá a harmonia orgânica, a saúde e estar bem alimentado. E considera as tuas possibilidades de auxiliar. Então, eu vou aqui tirar da conta, tirar da responsabilidade pessoas que estão com muita fome, que não têm o que comer, ou estão muito enfermas, que não têm uma boa saúde, que não estão conseguindo ajudar ninguém. Essas pessoas não estão sendo cobradas no texto de Emmanuel. Ele está dizendo para nós que estamos com uma saúde equilibrada e com uma mesa farta. E esse farta aqui não é uma fartura só de comida, mas é uma fartura de pessoas ao nosso redor, uma família harmoniosa, ou pelo menos com comida que possa nos alimentar. Este quadro é verificado, se eu não me engano, em 100% das pessoas que estão nos assistindo aqui. Nós caímos e voltamos, agora estamos com 250 equipamentos ligados. Vamos supor que tem uma pessoa só atrás de cada tela aqui. São 250 pessoas que estão bem alimentadas, que estão com boa saúde, ou pelo menos conseguem focar na necessidade de ajudar alguém. É para nós que ele está mandando o recado. E ele continua. Olha, vai dar exemplo. Agora eu acho bonito porque é o exemplo que ele vai dar. Pode ser o irmão do companheiro infeliz. Vamos pensar um pouquinho aí. Quem é casado deve ter cunhado, ou cunhada, né? Se o irmão é da esposa, irmão do esposo. Pode ser essa pessoa que você pode ajudar. Não precisa ser muito longe. Mas é justamente ele que está no páreo agora. É esposo seu, um homem que você aceitou casar, que você ama, e ele tem um irmão. Quando você casou, vem um pacote junto. O casamento é um pacote. Então, pode ser essa pessoa. Foquem aí, vá lá, presta bem atenção. Quem que pode ser da sua família? Pensa alguém, não precisa me falar, se quiser escrever à vontade. Porém, pensem, qual que é a pessoa que pode ser que esteja precisando da sua ajuda e ela seja um veículo, uma oportunidade para você ajudar? Pode ser o irmão do companheiro, ele disse o primeiro exemplo. Mas também, ele diz, através de alguma frase de bom ânimo. Veja que ele nem pede muita coisa, ele pede só uma conversa, só um conselho. Nós, pessoal, que assistimos palestras, que estudamos, que vemos como a doutrina é consoladora, é um oferecimento a nós, sermos seus discípulos, sermos consoladores. Falar alguma coisa que conforte o coração, que traga esperança, que não tire esperança, que não destrua. Faça isso. E ele dá um exemplo, o irmão do companheiro, ou a irmã do companheiro, ou o pai, a mãe do companheiro, seu sogro e sua sogra, ou qualquer pessoa ligado a você pelo seu esposo, pela sua esposa. Mas ele também diz, o benfeitor, você pode ser também o benfeitor do coração materno infortunado. Quantas mamães estão preocupadas? Uma vez eu ouvi um show dos Paralamas do Sucesso, eu gosto. O Herbert Viana falou assim, eu dedico essa música a todas as mulheres que esperam por seus maridos e seus filhos em casa. E tocou Lanterna dos Afogados. Aí eu fui atrás de ver aquela música, quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Ele quis dizer, quando aquelas pessoas, aquelas embarcações, aqueles homens de pescaria saem para pescar, eles ficam às vezes dias em alto mar, demora. E é perigoso. A mulher fica ali aflita, vibrando para que volte o esposo, volte os filhos saudáveis, com vida. Então ele fala, você pode ser o benfeitor deste coração materno aflito, que tem medo, que está assustada. Você pode dizer, não, vai dar tudo certo, eu lhe faço companhia, vai estar tudo bem. Isso você está sendo uma pessoa que luta pelo bem. Por quê? Não espere nada em troca, você não tem nenhum interesse nisso, ou pelo menos vai tentando, pelo menos ainda no início por obrigação, depois vai ficando mais espontâneo, e você conseguirá. Ele vai dar mais exemplos. Você pode ser o salvador da criança que luta com a enfermidade e com a morte. Você pode ser essa pessoa, pela gota de remédio restaurador. Emmanuel pôs uma vírgula para escrever, pela gota de remédio restaurador. Nesse momento, pessoal, eu me lembrei de uma frase do Emmanuel que eu ganhei de presente, que está gravada numa camiseta. Por que ele falou isso? Ele disse que você pode ser o salvador da criança pela gota de remédio que você deu para ela. Às vezes era só um pouquinho de atenção, um pouquinho da tua ajuda, ou um pouquinho do teu dinheiro para salvar a vida de uma pessoa, de uma criança. E a frase que Emmanuel fala, que essa gota já serve para ajudar, é essa aqui, ó. Eu não sei se aparece certo. Parece certo, né? Olha que lindo.
O bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Emmanuel. Essa camisa eu ganhei da Pri. Olha lá, ó. A Priscila e do Fabiano, que me encontraram lá em Mossoró. Grande Pri, ó. Vou deixar aqui com carinho essa camiseta aqui do lado. Ela ficou branca, ela muda a imagem, né? Então deixa pra lá. Aí, pessoal, qualquer amor que você coloque num ato, qualquer gesto bem intencionado será teu advogado, em qualquer lugar que você vá. A caridade cobre a multidão de pecados. Um amor que você faça com carinho, um amor, um gesto de dedicação sincero, vai te ajudar muito mais tarde. Vai te ajudar como teu advogado, vai te defender de muitas coisas que nós fizemos errado. Então essa gota de remédio restaurador tem um peso que a gente não imagina. Vocês lembram do filme do Nosso Lar? Quando aquela... Eu digo filme porque a maioria acho que viu o filme, não leu o livro. Mas aquela pessoa que o André atendia, pós-horário de atendimento dele, que dava lá uma receita, ela era a única que orava pelo André, que pedia pela vida do André, do médico, e contou muito para ele. E ela era uma pessoa que ele atendia assim, tá bom, eu vou atender só para me desocupar. Vejam quanto foi importante. Quando ele vai conversar com o ministro Clarencio, ele sabia exatamente quantas receitas que o André tinha dado sem cobrar. Olha isto. O André estava chorando, estava entristecido, ele falou, André, calma, nós não temos somente duras notícias, nós também temos as partes boas. E ele começa a falar, você deu tantas receitas sem cobrar, você atendeu... Olha que coisa boa. É o nosso advogado. Portanto, é importante fazer o bem pela nossa felicidade. Ainda fala, pode ser amigo dos animais e das árvores, o preservador das fontes e o defensor das sementes, que sustentarão o celeiro de amanhã. Então aqui ele coloca sutilmente um homem em campo, um homem aparentemente não alfabetizado, que mora no sítio, mora no campo. Ele pode muito bem ser a pessoa do bem, que faz o quê? É amigo dos animais, amigo das fontes, dos rios, não polui, não destrói, usa a natureza e não abusa da natureza. Você pode ser essa pessoa. Agora, se o Emmanuel não falou o exemplo seu aqui específico, não se dê por rogado. E procure, vá atrás e encontre o que você pode fazer. E não pensa, é isso só. Não, é o tempo todo. É um carinho, num elogio à comida que a mamãe fez. É ajudar o irmão mais novo na tarefa da escola. É ajudar o patrão, ajudar o funcionário. É estar integrado à harmonia universal. Dentro de um patamar pequeno. Não vai andar em carro alegórico. Não se preocupa com isso. Isso é o contrário do que ele está propondo para a gente, ok? Olha, ele pede para te despertar. Ó. Desperta. Desperta e faça algo que te impulsione para a frente na estrada da elevação. O que vocês fizeram hoje que você pode afirmar? Isso me impulsionou para frente na estrada da elevação. E não precisa ser qualquer coisa, não. Hoje eu atendi com honestidade no meu trabalho. Hoje eu cumpri o horário certinho do meu trabalho. Hoje mesmo em casa, na quarentena, onde dá para eu dar uma burladinha, eu fiz e cumpri a meta honestamente. Desperta, Emmanuel pede, e faça algo que te impulsione para o bem, para a frente nessa estrada da elevação. Não te detenhas, não fica parado. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Eu gostaria muito, já brinquei algumas vezes, agora já não brinco mais, até porque já caí na real, que eu não vou conseguir e nem devo tentar ser como Chico Xavier. Eu não posso querer ser como Chico. Como assim não pode? Se eu estou querendo ser como Cristo, eu digo, nesta atual encarnação. Eu tenho que me exemplificar e colaborar dentro das minhas possibilidades. Mas se eu pegasse qualquer um de nós, eu em primeiro lugar, e colocasse para ter a vida que o Chico teve, ou seja, fazendo as psicografias, as cartas consoladoras para as mães, distribuindo a sopa, distribuindo a cesta básica, eu cansaria. Eu poderia suportar isso por um mês, talvez, mas depois eu quero fazer outra coisa, eu também quero dormir até mais tarde, o Chico mal poderia fazer isso. Eu quero também assistir um filme, quero passear, quero viajar, quero me desconectar disso. E ele praticamente não parava um minuto. Então, não adianta você querer, você não consegue. É natural que uma criança pequenininha não consiga ainda amarrar o cadarço do sapato dela. Ela não sabe fazer. É natural que uma criança não saiba fazer comida, ela nem alcança o fogão.
É natural que ela não possa dirigir um carro. Eu não estou pedindo isso, diz Emmanuel, nem o Cristo, muito menos nosso Pai, Deus. Eles estão pedindo que façamos o bem que está ao nosso alcance. E isso, além de nos ajudar, também nos responsabiliza bastante, porque tira toda desculpa que eu posso dar sobre isso. Ah, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho como. Então, ele diz, a vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis e espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente que seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Agora, nesse período de quarentena, nós estamos vendo bem quem está perto da gente. A nossa família, nossos pais, às vezes se moram com a gente, mas esses que estão perto. Eu vi gestos bonitos de pessoas que se ofereceram a fazer o serviço de farmácia, de mercado, para idosos que não devem ou não poderiam sair de casa. Eu vejo quanto o amor é criativo de ajudar realmente de coração aberto essas pessoas. Então, faça aquilo, esteja atento ao que você pode fazer. Saia para a rua, saia no seu dia a dia com esse pedido no coração. Meu anjo da guarda, chama minha atenção quando estiver diante do bem, da minha oportunidade em fazer o bem. Não deixa passar despercebido pela cristalização dos meus sentimentos. Me mostre e ele mostrará. E aí cabe a você querer fazer e fazer, tá bom? Então, ele pede, esqueçamos o mal. Esqueça. Como é esquecer o mal? Para de praticar o mal e ele cai no esquecimento. Se você quiser lembrar de uma coisa, é só você pensar nela um pouquinho todo dia. Ela grava no seu HD cerebral. Se você parar de mexer com isso, você esquece. Às vezes você esquece até uma caridade que você fez, um bem. Alguém chega lá e fala, um dia você me ajudou. Você me atendeu. Puxa, eu realmente nem lembrava. De coração eu não lembro. Muitas pessoas conversam comigo, às vezes após a palestra, não consigo lembrar de um rosto. Mas veja, esqueça o mal, o Emmanuel fala. Para de praticar o mal para você esquecer. Então, aquilo que você fica vivendo rotineiramente, você lembra e você grava. Aquilo que você esquece é porque parou de mexer, tá bom? Cai no esquecimento. Ainda agora ele vai concluir, tá? O último parágrafo do nosso texto. Mas eu agora estou vendo a palestra, por exemplo, eu não posso ajudar ninguém. Pode. Você pode me ajudar. Você pode vibrar por alguém que você saiba que está com dificuldade. É a oração. Então, quando ele diz aqui, ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, ou seja, relemos esse texto, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra do nosso aperfeiçoamento para a vida imortal, aquela vida em que nós não precisamos mais reencarnar, em que não morreremos mais, como diz Jesus, aos saduceus. Jesus fez uma classificação de 2 tipos de espíritos, ou 2 grupos. Ele disse que os que ainda nascem na terra, os nascidos de mulher, e os que são dignos da vida eterna. Tanto que ele dá esse exemplo quando ele está falando que dos filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Beleza. João Batista, que era primo dele, era o maior espírito que estava na terra. Mas e o Cristo? Não era maior que João Batista? Era maior. Mas ele não estava incluindo-se nessa questão, porque ele não era um espírito nascido de mulher. Mas não confundamos aqui com a questão, sim ou não, da virgindade de Maria. Não é que Jesus não nasceu de Maria. Ele nasceu, mesmo ela não sendo fecundada por José. Apesar que a nossa visão espírita é bem clara sobre isso. Porém, quando ele diz dos filhos nascidos de mulher, ele quer dizer dos espíritos que ainda reencarnam. E quais são? Os imperfeitos e os bons, para Allan Kardec, ninguém é maior do que João Batista. João, então, não era espírito puro, nós já sabemos, mas era alto nível de espírito bom, porque era o maior entre todos os que ainda estão participando do processo de reencarnação. Mas o mestre continua. Mas qualquer um digno da vida eterna, o menor de lá é maior do que João. Ele diz isso no Evangelho. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que qualquer espírito, já da classificação dos espíritos perfeitos ou puros, o menorzinho de lá, por isso diz, há hierarquias lá também, o estagiário de lá, mas já espírito puro, é maior do que o maior aqui da Terra. Imagina que eu cheguei numa sala de aula e falo com um professor. Professor, qual de todos os alunos aqui que o senhor tem na escola é o melhor aluno de matemática?
é aquele menino ali, é aquela menina ali. Tá bem, mas eles são melhores que os próprios professores? Não. O corpo docente é melhor, né? O corpo discente é melhor do que os alunos. Então, o que significa? Que Jesus também afirma: há dois modos de entender. Os espíritos ainda interesseiros, que ainda passam por encarnação, aí passam a bons espíritos, ainda precisam encarnar, porque ainda tem coisas a reparar, a aprender, porém já não é mais expiação, já são somente provas, e aí a condição de espíritos perfeitos é o que aniquila. Então ele pede: agora já dá para você fazer uma ajuda. Mentaliza aquela mamãe que está doente, aquele pessoa hospitalizada. Mas a oração, ela deve servir enquanto você já não fez o que pôde por ela. Se eu tenho uma criança que está com fome e fico fazendo oração por ela, eu posso ajudá-la de certo modo, mas pouco. Ela precisa se alimentar, ela está encarnada, ela tem fome, ela tem organismo, ela tem fisiologia. Então é preciso que eu ajude-a com a alimentação, se estiver ao meu alcance. Mas para um filhinho que se foi, para um amado amigo, para uma mãe, irmão, alguém que está com saudade e que partiu para o mundo espiritual, e que você não tem mais o que fazer fisicamente, você pode orar por aquelas pessoas. É o que Jesus pediu a André, quando no capítulo 6, Fidelidade a Deus, ele fala que se um dia os nossos olhos se cegarem, se um dia nossas bocas, né, se fecharem, ficarmos mudos, e ficarmos defeituosos dos pés e das mãos, e não tivermos mais como ajudar ninguém, ainda assim poderemos ser fiel a Deus com nossa paciência e nossa coragem. Veja que esses não são cobrados em ajudar o próximo, mas são cobrados em ser espíritos bons, visando o bem. Agora, quando você diz que nós, com a mesa farta, com a saúde boa, não temos onde ajudar, não estamos enxergando, é porque não estamos querendo enxergar. E o pior cego é aquele que não quer ver. Bem, nós temos 10 minutos, pessoal, e eu quero muito contar uma história para vocês, que está nesse livrinho aqui, ó, que eu adoro. Lindos Casos de Chico Xavier. E esse livro conta histórias muito bonitas, muito bacanas, e uma delas é sobre isso, que qualquer pessoa pode ajudar e qualquer ajuda é bem-vinda a quem precisa. A história chama-se A Caridade e a Oração. São duas práticas, uma ação com caridade e outra uma prática de ação pelo pensamento, pelo desejo do bem através da oração. Diz assim a história. O centro espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para a frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, o cara estava de fogo, embriagado, caíra sob o viaduto da Central do Brasil, é bem alto, e na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se no solo de uma altura de 4 metros. Cara, aqui em cima, nós estamos aqui no estúdio, é uma parte superior, um segundo andar. Deve ter uns 4 metros ali para baixo. Cara, é um tombaço. Tadinho do cego Cecílio que caiu. Aí ele continua. O guia desaparecera, quer dizer, o bêbado vazou e o cego vertia sangue pela boca. Sozinho e sem ninguém. Chico alugou um pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Olha o Chico fazendo o que pode já por ele. Olha o Chico demonstrando a sua condição de espírito bom da escala espírita. Cuidadoso, caridoso, facultativo, receitou, graciosamente. Deu um remedinho de graça para o cego. Mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações do seu trabalho, na condição de caixeiro do senhor José Felizardo. Então o Chico aluga um lugarzinho, gasta o pouco dinheiro que tem, um pardieiro, deve ser um muquifo local, não precisa ser mais do que o que você pode pagar, mas faça o que você pode. Então ele aluga, só que durante o dia o Chico trabalhava, não podia ficar ali, ia faltar do trabalho, ia prejudicar o Chico, prejudicar o patrão. Então ele precisava de alguém que ficasse durante o dia, dando cuidado de enfermagem. E ele ficaria de madrugada, à noite, cuidando do cego. Mas será que ele precisa de grandes enfermeiras, de equipes médicas, de pessoas que saibam demais? Olha o que ele vai encontrar. O médium, então, velava junto à noite, mas precisava de 2 pessoas ou algumas pessoas durante o dia. Havia, por essa época, em 1928, ao ano que surgiu a penicilina, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo, um jornalzinho,
E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, rogando a ajuda de alguém que pudesse prestar serviço ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite o próprio Chico se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar, não importava, olha agora, que o auxílio viesse de espíritas, de católicos ou de ateus. Não importa, pessoal. Importa que você queira ajudar, que você queira caminhar para frente no caminho evolutivo, começando a ser bons. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. No fim de semana, porém, 2 meretrizes, meretriz é garota de programa, pessoa que vende o corpo, muito conhecida, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram-lhe assim: Chico, lemos o pedido no jornal e aqui estamos, se pudermos servir. Ah, como não? Replicou o médium. Entrem, irmãs, Jesus há de abençoar-lhes esta caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Veja, ajudando de todas as maneiras. Pelas mãos, com os curativos, com os cuidados. Vira o cego Cecílio da cama, ajuda ele a sentar, acompanha até o banheiro, aquilo que a gente sabe que um enfermo precisa. Mas também com a prece, ajudando 100%, como você pode. Decorrido um mês, quando o cego já se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez, pela última vez, em prece com o velhinho feliz. Quando o Chico terminou sua oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos nos despedindo. Mudamos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. Elas eram meretrizes. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz. Bom, esse livro, essa história é bem antiga. Imagino que essa irmã já desencarnou também. Porém, pessoal, veja que esta atitude, acho que foi melhor para as próprias meninas do que para o cego Cecílio. O cego se recuperou, continuou seu caminho, não temos notícia dele. Mas das meninas, elas mudaram de vida. Não se questiona aqui o trabalho delas anteriormente, mas elas tiveram intenção de mudar de vida. Mudaram para uma cidade maior, foram de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, entregaram-se ao estudo, uma tornou-se enfermeira, outra trabalhou numa tinturaria. Que bacana, que bom. Elas se modificaram por causa do bem, porque tiveram intenção em fazer o bem. E isso nós também temos. Essa centelha em nosso coração existe, porque Deus nos criou iguais. Somos espíritos imortais, amados como filhos, igualmente pelo nosso Pai. Então, toda a lição do Emmanuel pede que a gente entenda que tem um longo caminho pela frente. O verme está mais perto da estrela do que nós estamos dessa perfeição, porém, nós vamos ter que chegar lá. Por bem ou por bem com força, nós vamos chegar. É melhor que gastemos suor, que nos entreguemos ao trabalho. Mas se preferir de outro modo, Deus nos colocará também com outra disciplina para a gente aprender. Na quarentena, por exemplo, temos a oportunidade de ajudar mais dentro de casa, ajudar de outro modo, e ver que podemos ser úteis, e ver que o nosso trabalho e que o trabalho de todos são úteis, desde o capitão até o presidente da República, até o que recolhe lixo na rua, até aquele que costura, todos são importantes, porque colaboram e contribuem para uma parte na nossa existência. E eu tenho um pensamento bonito para dizer, que é de Maria Dolores, que se encaixa muito bem aqui. Ele diz assim, ó: um companheiro de lado, triste, agressivo ou irritado, causando-lhe preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor com o tempo varia, cada um de nós terá a sua e o seu dia. Por isso, meu irmão, nunca desprezes ninguém. Essa é Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier,
que faz esse pedido. Não despreza ninguém, porque na verdade você está não desprezando a si mesmo. Fazer o bem ao outro é fazer o bem a si mesmo. Fazer o mal ao outro é fazer o mal a si mesmo. Mas acima de tudo, há um longo caminho, como aquelas tartaruguinhas que foram plantadas na areia pela mamãe tartaruga e chegou a hora delas voltarem para o oceano, voltarem para a espiritualidade como nós, e elas se esforçam, elas lutam, elas caminham até chegar na praia ou até chegar no mar. Nós estamos nessa caminhada, muitos de nós mais para frente, muitos de nós um pouquinho mais atrás, mas todos caminhando. Ninguém retrograda no caminho evolutivo, mas nós às vezes estacionamos. Multidões estacionam porque deixam de fazer o bem. E esse é o pedido de Jesus. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. E para isso significa que temos que dar o próximo passo. E o próximo passo é sair da condição de espírito imperfeito para a condição de espíritos bons. Espírito imperfeito é aquele espírito que sofre com os próprios sentimentos ruins, como ambição, inveja, orgulho, egoísmo, ira, ódio, revolta, remorso. Esses espíritos não podem atingir a felicidade, porque limitam-se pelos próprios sentimentos. Quando começarmos a fazer o bem, desinteressados, vamos ter um valor muito maior para nós, a condição de espíritos bons. E aí não sofreremos mais com nenhum sentimento ruim. E depois aí talvez a caminhada fique até mais rápida, a condição de espíritos puros. Pela expansão do universo, parece que ele aumenta a sua própria velocidade conforme vai crescendo ainda mais, como se estivesse ganhando potência. E isso se verifica também, porque hoje estamos indo a passos lentos, a passos difíceis, a passos de tartaruguinhas de mar. Porém, nós, cada vez mais que vamos chegando perto, a passos maiores, a passos largos, retos no caminho da felicidade, e que um dia todos nos encontraremos num lugar muito melhor, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza. Eu gostaria muito de caminhar junto com vocês e chegarmos juntos nesse local. E todos nós teremos as mesmas oportunidades de conseguir. Pessoal, era isso que eu queria dizer a vocês. Que tenhamos essa oportunidade nas nossas mãos e não desperdicemos. Sejam bons, façam o melhor que puderem pela própria felicidade. E isso significa fazer o melhor que puderem pela felicidade dos outros, sem nenhum interesse na terra e, se conseguir, sem nenhum interesse no céu, como Jesus já fez. Com todos os títulos de hierarquia espiritual que o Mestre tinha, ele ainda faz o amor e nos amou primeiro. Que o Mestre abençoe a todos, a família de vocês, e que vibremos logo para estarmos juntos presencialmente no Centro Espírita Chico Xavier ou em outros que recebem a gente com tanto carinho. Um beijo, meus amados. Fiquem com Deus.